Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo. Quero falar agora sobre um ponto muito importante que mostra sobre nossas práticas, né? Como nós devemos entender, como nós devemos praticar um entendimento geral sobre a nossa vida para poder, nos desenvolvermos. Então, este é um curso que todos nós precisamos passar. Vamos falar sobre o curso Fórmula do Tony Cook. Sejamos, né, líderes ou membros, pessoa mais nova, pessoa mais velha, né? Ou seja, na verdade, toda a humanidade precisa passar por esse curso Fórmula, né? Então, este conteúdo, nós podemos, né, entender, né, qual é a nossa responsabilidade como membros, como famílias abençoadas. Então, espero que durante a apresentação possamos, então, compreender, e nos determinar mais claramente, né, para cumprir a nossa missão como famílias abençoadas e como membros. Então, primeiramente, né, no plano original de Deus, da criação, ele criou, né, de uma forma que o ser humano viveria em harmonia completa com Deus. Então, sabemos, né, pelo princípio divino, que Deus criou Adão e Eva no jardim do Éden, e a meta de Deus era que o reino do céu fosse estabelecido. Então, nós queremos criar, né, o reino dos céus no mundo de hoje, mas tudo começa pelo indivíduo. Cada um de nós, né, precisa mudar, precisa crescer, precisa se desenvolver. Então, quando o ser humano consegue cumprir com a sua responsabilidade, Deus ele consegue, né, avançar a sua providência, especialmente nós na posição de povo escolhido, que estamos unidos, né, aos verdadeiros pais, ao verdadeiro pai no mundo espiritual e a verdadeira mãe aqui na terra. Nós temos essa responsabilidade de abrir o caminho para que Deus possa trabalhar no mundo. Então, o mundo original da criação, no plano original de Deus, Adão e Eva, eles tinham uma conexão direta com Deus no Jardim do Éden, né? A união do mundo físico e do mundo espiritual era algo presente, né, na vida diária de Adão e Eva. E eles tinham uma vida, eles levavam a sua vida baseados na sua mente original. Apenas aquela mente original que está mais próxima, né, do ser humano do que o próprio Deus, como o verdadeiro Pai explicou, essa mente original era o norte, era o que guiava as suas vidas. Então, essa é a situação do plano original de Deus. Para poder falarmos sobre o curso Fórmula do Johnny Cook, é muito importante entendermos qual era o plano original de Deus, porque nós vamos entender que é para lá que nós temos que voltar, né? O curso Fórmula é um curso, né, um caminho que vai nos conduzir do mundo decaído até o mundo original de Deus, da criação. Então, esse era o mundo original de Deus. Algumas das características, né? Adão e Eva comunicando com Deus, ligação direta com Deus, o mundo físico e o mundo espiritual existiam em completa harmonia, e a mente original do ser humano era, né, o motor que conduzia suas ações, suas emoções e também o seu crescimento e desenvolvimento espiritual. Adão e Eva viviam dessa forma, mas infelizmente aconteceu a queda do homem, né? Nós aprendemos com o princípio divino, né? Quando nós lemos Gênesis 6:6 na Bíblia, nós entendemos, né, que a Bíblia diz assim: então o Senhor Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso pesou em seu coração. Então, devido à queda, Satanás ele invadiu o plano de Deus, e surgiu então a ideia de mundo decaído, é um mundo separado de Deus. Surgiu Satanás como adversário de Deus, e o mundo se desenvolveu totalmente desconectado com Deus, ou seja, quebrou tudo aquilo que Deus vinha planejando, né? Tudo aquilo que Deus já estava começando a estabelecer através de Adão e Eva no Jardim do Éden. Então tem aquela mensagem de paz do verdadeiro Pai, que eu já mencionei outras vezes, né? Que diz: falso amor, falsa vida e falsa linhagem infestaram a terra. O amor, a vida e a linhagem de Deus caíram nas mãos do adúltero Satanás, que é o inimigo do amor. O céu e terra foram sufocados e transformados em inferno. O mundo tornou-se um lugar miserável, distante da presença de Deus. Ainda assim, até hoje, a humanidade vive na ignorância sobre isso. Então, na mensagem de paz, o verdadeiro Pai esclareceu assim, né? Ele resumiu dessa forma o estado que o mundo entrou por causa da queda. Em outras palavras, significa que Deus perdeu o seu direito, né, de domínio e o direito sobre os seus filhos no mundo. E Satanás adquiriu esse direito. Então, o ser humano adquiriu sombras, né? O ser humano decaído passou a viver no inferno,
ele adquiriu sombras, sombras da sua própria natureza decaída, sombras do pecado e a linhagem de sangue também que deve ser resolvida. Então, entendendo isso, né, que houve um ideal na criação de Deus e também houve uma queda, então nós podemos contextualizar o curso Fórmula nesse sentido, né? O curso Fórmula é para tirar o ser humano desse estado decaído, né, nesse estado onde ele tem o pecado original, ele vive, né, dominado por Satanás, né, no inferno, tanto na terra quanto também quando ele vai para o mundo espiritual, e também tem as suas naturezas decaídas, que são aqueles costumes, né, que atrapalham o ser humano e o leva a cometer pecados. Então, nós entendemos que o curso Fórmula é para tirar o ser humano dessa situação miserável que ele vive e conduzir o ser humano até o reino dos céus, ou seja, voltar ao jardim do Éden, ou seja, voltar àquela situação do jardim do Éden que Deus planejou lá no início e que ele começou a construir isso através de Adão e Eva. Então, o curso Fórmula é um caminho para tirar o ser humano do inferno e levar até o reino dos céus. Por isso, nós entendemos então que o curso Fórmula é algo que não tem como nenhum ser humano evitar. Tem a palavra do verdadeiro pai no livro Bênção e Família Ideal, que ele diz, né, ele mostra que o curso Fórmula é um caminho de destino absoluto para a humanidade. Destino absoluto significa que não dá para evitar aquele destino, que não dá para mudar. O verdadeiro pai costumava usar duas expressões. Às vezes ele falava destino comum e às vezes ele falava destino absoluto. No caso do curso Fórmula, ele se referiu a isso, né, como um destino absoluto para toda a humanidade. Então, o verdadeiro pai diz assim: todas as pessoas, não importa quem, tem que passar pelo curso Fórmula, não importa quem elas forem, elas precisam passar por este curso. Qualquer pessoa da descendência decaída tem que passar por este curso, senão eles nunca entrarão no reino dos céus. Também, quando nós lemos 2 Pedro 3:9 na Bíblia, também diz algo muito parecido. O Senhor Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então Deus ele não atrasa a sua promessa, ele vai cumprir a sua promessa até o fim de tirar o ser humano do inferno e levar o ser humano até o reino dos céus. Então, aonde que nós entramos aí, né? Nós como famílias abençoadas, nós como membros, o princípio divino, né? A própria igreja da unificação, nós estamos na linha de frente, junto com Deus, os verdadeiros pais, para conduzir o ser humano, né, do inferno para o reino dos céus. Ao mesmo tempo que nós estamos conduzindo o ser humano, nós também estamos caminhando, né, saindo da situação de inferno para o reino do céu. Então vamos entender o curso Fórmula nesse sentido, né? É um tipo de passo a passo, né, aqueles pontos fundamentais que o ser humano precisa fazer a fim de sair da situação de inferno que vive hoje e passar por um caminho, né, podemos chamar caminho de deserto, comparando com o povo de Moisés, né, e até chegar no reino dos céus, que é Canaã, né, o jardim do Éden, naquela mesma situação que o ser humano tinha relação de coração, poderia viver em ressonância com Deus. Então, através do curso Fórmula, nós aprendemos que o princípio divino ele vai fazer uma mudança de destino. Como assim? Aquelas pessoas que estão vivendo no mundo satânico, nós mesmos, né, claro, especialmente a primeira geração, que conheceu o caminho de Deus através do princípio divino e já vivia no mundo secular, nós sabemos que o nosso destino, né, das pessoas que estão vivendo no mundo secular sem conhecer a verdade de Deus, naturalmente é um destino de ir para o inferno, porque Satanás ele criou esse sistema. Ele criou esse sistema que faz com que todo ser humano, por causa do seu pecado, por causa da sua natureza decaída, ele está destinado naturalmente ao inferno, especialmente por causa da linhagem de sangue. Não importa muitas coisas que a pessoa faça na terra, né? Uma vida, muitas coisas boas, em prol, né, em benefício dos outros. Se ele não trocar a linhagem, é difícil Deus poder levar essa pessoa para o seu lado, porque Satanás vai reclamá-lo por causa do seu direito, né? Por causa da linhagem. Então, onde que nós entramos aí? Nós entramos que nós temos, né, de que a nossa missão, nossa responsabilidade de transmitir o princípio divino para essas pessoas. Então, nós estamos fazendo agora, por exemplo, né, o curso Sistema de Testemunho do John Irguk, né, onde a pessoa vai aprender o princípio divino através, né, do curso de 3 horas, o curso de 14 horas. Também tem um manual de assimilação, né, onde o pai espiritual vai
sentar junto com a pessoa, eles vão ler a pergunta e as respostas juntos e vão discutir sobre isso. E depois que a pessoa compreender minimamente o princípio divino, claro que os pais espirituais vão estar investindo, né, coração, Johnson, oração no Chon Shiwon, chamando o nome das pessoas, dos seus filhos espirituais, 1000 vezes ou mais, né? E então, quando equilibrar bem aquela porcentagem de 30% de amor, 30% de palavra e 40% de força, né, de fundamento espiritual, que nós conseguimos através de Johnson, condição e preparar um ambiente espiritual, quando conseguimos equilibrar essa porcentagem, né, que o verdadeiro pai explicou que precisa para poder ter sucesso no testemunho de uma pessoa, então a pessoa ela vai compreender que ela estava vivendo no mundo, né, a sua vida estava direcionando para o inferno. Ela mesma vai entender isso através do estudo do princípio divino. Então, ela vai sentir um desejo, vai sentir uma vontade de mudar. Então, quando a pessoa aprende, né, entende ali sobre, com os vídeos, né, do seminário de um dia, que dura 3 horas, ou seminário de 7 dias, que dura 14 horas, ou é, como nós estávamos fazendo antes, né, seminário de 7 dias presencial, ou seja, de alguma forma a pessoa precisa compreender o princípio divino. Nós levamos o princípio divino até a pessoa. O primeiro passo, né, da pessoa começar a olhar para o lado de Deus, a caminhar o seu curso fórmula, é aprendendo o princípio divino. Aquelas pessoas que não conheceram o princípio divino ainda, elas estão fora desse caminho do curso fórmula, apesar de que a necessidade permanece. Elas ainda precisam fazer o curso fórmula, mas elas não têm um entendimento mínimo para começar a percorrer. Então, o início do curso fórmula de todo ser humano, especialmente falando, né, da primeira geração, é através de fazer a sua conversão através do princípio divino. Então, quando a pessoa faz a sua conversão, ela está, na verdade, mudando o seu destino. Ela começa a compreender que ela estava direcionado, né, para o lado de Satanás e ela vai então direcionar para o lado de Deus. Então a pessoa ela vai chegar uma luz da verdade, né, no seu coração, não apenas a verdade intelectual, mas ela vai sentir algo espiritualmente também. Então essa pessoa começou então o seu curso fórmula. Acredito que todos nós que entramos através do princípio divino, nós podemos lembrar, né, agora como foi o impacto do princípio divino, como que nós entendemos, o que que nós sentimos quando o conteúdo do princípio divino foi trazido até nós. Então, essa pessoa, ela vai ter uma mudança de direção, né? A conversão é uma mudança, né? Ela estava caminhando para o lado do inferno, podemos dizer assim, e ela vai fazer uma conversão. Estamos indo, né, numa rodovia, temos que fazer uma conversão e voltar no sentido contrário. É isso que acontece na vida da pessoa, né? Quando ela escuta o princípio divino, assina a ficha, né, de membro da Associação das Famílias e se determina a continuar. Então, podemos dizer que a pessoa começa a olhar para o lado de Deus. A pessoa estava sendo dominada por Satanás, olhando para Satanás, e ela começa então a olhar para o lado de Deus. E ela toma uma decisão: eu preciso mudar, eu preciso caminhar esse curso fórmula, mesmo que ela não saiba ainda o nome, né, que nós damos, curso fórmula, mas ela vai ter aquele sentimento: eu preciso mudar a minha vida, eu preciso praticar alguma coisa para melhorar a minha vida, a vida da minha família. Então significa que a pessoa está tendo a sua conversão, está olhando para o lado de Deus, ela virou, né, o seu rosto para o lado do plano original de Deus, e ela vai então começar o seu treinamento, começar o seu caminho de curso fórmula. Então, assim que nós compreendemos o princípio divino, o que que todos nós temos que fazer, né? Nós entramos em um treinamento da vida de fé. Nós já sabemos que apenas acreditar no princípio divino e nos verdadeiros pais é insuficiente para poder fazer a diferença e para entrarmos de verdade, né, no reino dos céus. Então, para poder entrar no reino dos céus, nós temos que mudar a nós mesmos, né? Então, quando nós aprendemos o princípio divino, nós nos determinamos, ok, agora eu quero passar por esse curso, né, esse curso fórmula, esse treinamento da vida de fé. Então, o primeiro aspecto do treinamento que acontece para nós, quando nós conhecemos o princípio divino, eu acho que todos vão lembrar, é que nós temos nós temos algo para fazer e algo para não fazer. Podemos dizer assim, né? É o treinamento de fazer, não fazer. O que que significa isso, né? Todos vão concordar, né? Quando nós entramos na igreja, aprendemos o princípio divino, quando nós éramos membros novos, iniciantes, o que que acontece? Foi nos ensinado o que que nós devemos fazer e o que que nós não podemos fazer. Por exemplo, não pode cair, não pode beber, não pode fumar, não pode manter os vícios,
Ou seja, a gente vai aprendendo o que não pode fazer. Então, isso já é um treinamento e a gente vai lutar contra aquilo. E também aprendemos coisas que nós temos que fazer. Por exemplo, quando nós conhecemos, então, agora nós temos que participar do sermão dominical, é importante, porque isso vai dar crescimento espiritual, é uma tradição dos verdadeiros pais. Temos que praticar o rondoquê, temos que praticar o dízimo, vamos aprendendo coisas que tem que fazer e coisas que não podemos fazer. Então, vamos chamar aqui de treinamento fazer, não fazer. Todos nós passamos e estamos passando por isso ainda. Isso vai fazer com que a nossa espiritualidade vai aumentar. Como assim? Porque nós começamos a negar a nós mesmos, aí nesse processo o ser humano começa a negar o seu eu falso, começa a negar a sua mente má, começa a negar, né, a sua própria vontade egoísta para poder fazer a vontade de Deus. Então, através desse treinamento da vida de fé, na verdade, o que está acontecendo é uma separação de Satanás. Estávamos acostumados a viver com Satanás dentro de nós e aprendemos, pelo princípio divino, a reconhecer minimamente, né, essa influência de Satanás. Nos determinamos, então, a fazer o curso inverso, voltar para o lado de Deus e começamos um treinamento na vida de fé. Então, não vamos fazer aquilo, né, que nós estávamos fazendo, que era pecaminoso, do mundo secular e muito mais, e vamos fazer aquelas tradições de Deus. Nesse processo, muitas vezes teremos que negar a nós mesmos, porque o nosso costume, nosso hábito, a nossa vontade, a nossa emoção, podemos dizer assim, a nossa mente má, ela vai estar desejando continuar fazendo tudo aquilo que nós estávamos acostumados a fazer. Então, nós teremos que negar isso muitas vezes. Por exemplo, vamos fazer, pegando um exemplo do membro interno, né? Vamos fazer restauração material hoje. Às vezes a pessoa está cansada, está desanimada, não está com muito ânimo para aquilo. Às vezes a pessoa está desejando fazer outra coisa. Se fosse por ela, ela iria para a praia ou iria ficar em casa jogando, descansando, vendo um filme. Ou seja, nós temos os nossos desejos, né, que não necessariamente são coisas ruins, não necessariamente desejo de fazer um pecado, né, mas são aqueles desejos que não encaixam no treinamento da vida de fé. Por exemplo, um membro interno, durante o projeto de restauração material, a não ser que tenha alguma situação especial, basicamente ele vai fazer restauração material. Então, isso ocorre, né, uma separação de Satanás. Isso vai aumentando a espiritualidade da pessoa. E assim também com as tradições do sermão dominical, com o dízimo, com o rondoquê e tudo mais que nós temos que fazer quando nós compreendemos o princípio divino. Então, esse treinamento, né, que vamos colocar aqui como treinamento tipo fundamento de fé, de fazer e não fazer, ele nos acompanha a vida toda. Quando nós vamos crescendo na vida de fé, desenvolvendo, nós vamos, né, ficando mais práticos, né? Nós vamos pegando mais prática nisso, mas mesmo assim, ela vai nos acompanhando até a gente poder crescer. Então, esse treinamento ele exige disciplina, foco, exige determinação, uma luta espiritual, exige muita coisa. Só que não é só isso, né? Essa é uma maneira de crescer a nossa espiritualidade, mas para passar o curso Fórmula, nós temos que fazer mais coisas também. O que significa uma maneira, né, que nós podemos entender e ver o curso Fórmula? É tirar tudo aquilo que Satanás colocou dentro de nós. Então, Satanás ele derrubou a espiritualidade do ser humano lá embaixo. Então, o ser humano precisa aumentar a sua espiritualidade, né? A nossa espiritualidade não está da mesma forma que a espiritualidade de Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, a ponto de comunicar com o mundo espiritual, a ponto de falar diretamente com Deus. Então, nós temos que aumentar a nossa espiritualidade através do treinamento da vida de fé. E nós também devemos eliminar outros tipos de sombras. Por exemplo, nós não estamos acostumados a nos tornarmos um objeto puro diante de Deus. Pelo contrário, infelizmente, a mente decaída, né, o coração enganoso do ser humano, que a Bíblia menciona, né, o ser humano tem um coração enganoso, ele acaba indo contra Deus muitas vezes. A nossa realidade ela acaba chocando com a vontade de Deus. Então, o ser humano decaído, ele é um ser humano que tem muito egoísmo, ele é centralizado em si mesmo. Ele toma as decisões, ele decide, ele age e algumas vezes, né, ele não assume as consequências que acontecem das suas decisões e etc, né? Então, também dentro do curso Fórmula existe, né, o treinamento tipo fundamento de substância focado, né, em eliminar o nosso egocentrismo e fazer com que convertamos em objeto puro diante de Deus, que Deus ele pode usar livremente, né, na sua providência. Isso vai acontecer dentro do curso Fórmula através da relação de Caim e Abel. Quando nós temos, né, uma união completa com
com as orientações do centro, ajustando, né, a vontade de Deus, porque muitas vezes a orientação do centro será diferente da maneira que nós queríamos fazer, da maneira que nós estamos acostumados. Então, quando nós ajustamos a isso, assim como a questão do treinamento, né, de fazer e não fazer, essa questão do relacionamento, né, de domínio pelo centro também faz parte do curso Fórmula e do nosso treinamento para eliminar aquela nossa parte egoísta, né, que é a parte decaída que Satanás colocou em nós, para nos convertermos num puro objeto perante Deus. Então, através de se unir, né, servir diversas figuras centrais diferentes, com caráter diferente, pensamentos diferentes, espiritualidade diferente, através de tentar ativamente unir, servir, estar próximo e nos conectar, nós estamos treinando para poder acertar a vontade de Deus. Então, isso é chamado, né, o princípio do domínio pelo centro. Isso faz parte do curso Fórmula também, e é algo que nós aprendemos assim que nós entramos, né, na igreja. Aqueles que ficam membro interno, ou mesmo aqueles que não ficam membro interno, eles sabem que eles têm, né, um centro, e esse centro ele vai reportar, vai se conectar com esse centro, vai receber amor de Deus através desse centro, também vai receber, quando precisar, né, palavras, orientações, correções quando for necessário. Então, isso faz parte do curso Fórmula para poder nos aproximar de Deus. Então, esse treinamento da vida de fé, ele é um passo importante para a gente poder caminhar no nosso curso Fórmula. Mas não é apenas o treinamento, não é apenas aumentar a nossa espiritualidade, né, através do rondoquê, dízimo, sermão e vida de fé e muito mais, e também eliminar o nosso egoísmo e nos converter em um objeto diante de Deus através da relação, né, de Caim e Abel. Não é apenas isso, tem mais coisas que nós precisamos fazer no curso Fórmula. Uma delas, por exemplo, que é a mais importante, eu diria, né, a finalidade da vinda dos verdadeiros pais, no caso do Messias na Terra, nós precisamos tratar com a questão da nossa linhagem. Então, a pessoa vai treinando, vai se desenvolvendo na vida de fé, chega um momento que ela vai receber a bênção. Quando ela recebe a bênção, de acordo com o curso Fórmula, é como se ela tivesse, né, saído da fronteira, ela deu um passo para fora do mundo secular. Então, imagina uma situação, imagina pegando o exemplo dos israelitas no deserto. Eles estavam dentro do deserto, ali eles conheciam sobre Deus, receberam treinamento, fizeram certa união com Moisés e foram se desenvolvendo. Mas chegou um momento que eles deram um passo para fora do Egito. Então, quando eles deram um passo para fora, eles não caíram diretamente em Canaã, mas eles caíram no deserto. Então, continuou aquela questão do treinamento deles, ela foi continuada, porque o, 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 eles ainda precisavam caminhar um longo curso para chegar até Canaã. No nosso caso, é exatamente a mesma coisa, né? Nós vamos recebendo treinamento na vida de fé, estamos dentro do mundo secular, vamos livrando, né, dos nossos hábitos e assim vamos crescendo. Chega o momento, então, de trocar a nossa linhagem, converter em uma família abençoada. Então, nós demos um passo para fora do mundo secular, podemos usar, né, um passo para fora daquele mundo de inferno que Satanás domina, porque a família abençoada já tem certa proteção espiritual, pode-se dizer que está fora do domínio do mundo secular, mas nós temos um caminho para percorrer ainda. Então, esse caminho, de acordo com os ensinamentos, né, dos verdadeiros pais, nós temos que percorrer através de três coisas principais, que é fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Esse padrão que o verdadeiro pai, né, que os verdadeiros pais nos mostraram, é um exemplo para a nossa prática da vida de fé. Então, a partir de que nós conhecemos o princípio divino, treinamos, recebemos a bênção, mantemos, né, aquele relacionamento ali próximo, né, com a providência, então, aí o nosso padrão de fé, de obediência, de amor, ele vai ser, então, crucial para o nosso crescimento. Por exemplo, no caso dos membros das famílias abençoadas, nós temos, né, três compromissos que nós temos com Deus, que nós aprendemos com os verdadeiros pais, que são tradições também do movimento. Nós temos um compromisso diário, um compromisso semanal e um compromisso mensal. Esse compromisso diário é através das palavras, né, do rondoquê, o compromisso semanal é através do sermão dominical e o compromisso, também temos o compromisso mensal, que é através do dízimo. Então, quando nós nos esforçamos, né, para poder praticar esses três compromissos com fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, também está produzindo um crescimento espiritual. Isso também faz parte, né, do curso Fórmula. Então, esses três compromissos nós temos que fazer com esse padrão, né, de fé, de amor, de obediência absoluta, seguindo o exemplo dos verdadeiros pais.
Então, quando nós falamos, né, sobre os verdadeiros pais, eles sempre viveram essa vida praticando fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Por exemplo, no caso do verdadeiro pai, nós escutamos, né, exemplos da passagem do verdadeiro pai quando ele passou aqui por Jardim, né, pelo Brasil, a região de Jardim do Pantanal, mesmo quando ele estava doente, mesmo quando o rio não estava em circunstâncias adequadas, mesmo quando tinha toda a circunstância externa complicada, né, ele ainda assim ia fazer a sua condição de pesca. E quando pessoas perguntavam para ele, né, uma das respostas que ele deu é assim: Deus está me esperando, eu já fiz um compromisso com Deus, por isso eu preciso comparecer lá. Então, com certeza é um padrão de fé absoluta, né, obediência absoluta e amor absoluto que os verdadeiros pais nos mostraram. A verdadeira mãe também, durante todo o seu curso de vida, desde a infância até a idade atual, sempre a verdadeira mãe demonstrando fé, amor e obediência absoluta. Quando fala absoluta, significa que aquilo não muda. Por exemplo, né, eu lembro do reverendo Kim dando esse guia interno para a gente, né? E ele comentando, por exemplo, a questão do sermão dominical, né? Nós sabemos que nós temos que praticar, que participar, né? Faz parte da nossa tradição, faz parte do curso Fórmula, faz parte do nosso crescimento espiritual. Então, tem pessoas que praticam quando pode, quando não pode, não faz. Então, é um nível de fé, é uma fé normal, né? Mas não é uma fé absoluta ainda. E tem a fé boa, que é aquela fé que fora, exceto uma exceção, né, a pessoa sempre vai, sempre participa e tudo mais. Mas o Reverendo Ki explicou um padrão de fé absoluta, que não importa as circunstâncias, eu sempre vou estar praticando, no caso, participando, né, no caso do sermão dominical. E a mesma coisa, né, com o Rodoquê, a mesma coisa com o dízimo e outras atividades também da providência, né? Quando falamos de obediência absoluta, naturalmente estamos referindo aos pedidos da providência. Geralmente a providência, né, nós temos muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, está sempre pedindo algo, sempre sugerindo algo, sempre direcionando para um local. Então, esse padrão de obediência absoluta interna que nós temos é importante. O que significa isso, né? Significa que eu vou seguir a vontade de Deus absolutamente. Mesmo que a minha circunstância às vezes tenha algum tipo de dificuldade, eu ainda vou seguir na direção do caminho e na direção da vontade de Deus. E amor absoluto também, é aquele amor que não muda de acordo com a circunstância, porque às vezes nós podemos amar aquilo que é fácil amar, mas quando chega em algo difícil, a gente não consegue amar mais. É aquilo que Jesus falou, né? Você pode amar os seus amigos, né, os seus parentes, os seus conhecidos, os seus próximos, mas você não está amando o seu inimigo. Jesus falou isso, os pagãos também fazem, as pessoas do mundo secular, pessoas decaídas também estão fazendo isso, amando aquelas pessoas que elas gostam, as circunstâncias que elas gostam, mas odiando aquilo que ela não gosta e as pessoas, né, que elas não gostam. Então Jesus, também os verdadeiros pais, nos ensinaram um padrão diferente. Temos que ter amor absoluto também. Assim como Jesus falou, né, em Mateus 5,48, né, que Deus ele faz a sua chuva cair sobre o bom, sobre o mal, sobre o justo, sobre o injusto, sobre o pecador, sobre o não pecador, ou seja, Deus ele não faz distinção. O seu amor vai para todos. Então, esse padrão de amor absoluto, nós devemos atingir isso na providência também. E isso, claro, vai acontecer de acordo com o treinamento. Não é uma coisa que eu decido, a partir de hoje eu tenho um amor absoluto. Não, meu amor pode ser desse tamanho. Se chegar um teste desse tamanho, o meu amor já não aguenta. O meu amor vai explodir, ou seja, eu vou sentir algo que não é amor. Pode ser incômodo, pode ser natureza caída, pode ser ódio, pode ser algum tipo de irritação, alguma coisa. Então, na providência também as coisas vão acontecendo para poder aumentar o nosso nível de amor, para se comparar, né, para poder assemelhar ao amor dos verdadeiros pais. O verdadeiro pai disse, né, vamos viver juntos. Ele não estava dizendo apenas no sentido físico, né, vamos mudar todos para o mesmo lugar, mas ter o mesmo padrão que eles, né, o padrão de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Então, na providência nós temos essa oportunidade e isso é importante, sabemos que faz parte do curso Forma, né? O curso Forma ele vai avançando de acordo com a nossa prática da providência, de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Então, é, para poder caminhar no nosso curso Fórmula, sempre temos que estar próximos daquilo que Deus está desejando, sempre está tentando participar, sempre está tentando saber, sempre está tentando colaborar, sempre está tentando apoiar a vontade de Deus. Então, isso faz parte também, né, desse padrão de fé, amor e obediência absolutos que é algo requerido, né, no
dentro do curso Fórmula. Então, quando nós nos tornamos famílias abençoadas, nós temos um longo caminho pela frente ainda, só que não é um caminho de sofrimento, não é um caminho de escravidão sob Satanás. Por exemplo, quando o povo israelita estava no Egito, eles estavam escravizados abaixo do domínio de Satanás. Quando foi para o deserto, por mais que tinha circunstâncias difíceis ainda, eles estavam sob o domínio de Deus. Então é um caminho de esperança e de que Canaã está próximo, está chegando, não vai demorar. Então, esse caminho que nós tomamos como família abençoada, depois da bênção, depois que nós conhecemos o princípio divino, por mais que tenha as dificuldades, diferenças, né, com o mundo secular, às vezes surge um pouco de saudade das coisas do Egito, né, ou seja, saudade do que fazia antes, ou do que o mundo secular faz com certa liberdade, né, vamos usar essa expressão, mas sabemos que não é a verdadeira liberdade que o princípio divino e os verdadeiros pais ensinam. Às vezes surge algum tipo de olhar para trás, né? Mas nós não podemos, nós devemos continuar firmes, conectados com Deus, praticando a sua tradição, mantendo o nosso padrão de família abençoada, conectado com a providência central e assim continuar avançando. Nós pensamos a longo prazo, nós não pensamos apenas na minha geração, nós pensamos na próxima geração também. Então, quando nós olhamos, né, a nossa situação como indivíduo, como família, de alguns anos atrás, se nós estivermos minimamente tentando, né, nos esforçando para estar próximo da providência, tentando praticar o padrão de fé, amor, obediência absolutos, mesmo que às vezes a gente não consiga, mas pelo menos esforçando, né, de forma ativa para tentar fazer isso, praticando as tradições também diárias, semanal e mensal, aquele treinamento da vida de fé, se nós estivermos tentando fazer isso de forma positiva, com pensamento positivo, né, tentando fazer, com certeza, olhando a nossa vida, a nossa família de alguns anos atrás, ela já está melhorada, melhorou muito a espiritualidade, os relacionamentos também. Então nós temos esperança para o futuro. Como que vai estar daqui 5 anos? Como que vai estar daqui 10 anos? Como que vai estar a próxima geração? Então nós conseguimos olhar a médio e a longo prazo também. Por mais que às vezes, né, a curto prazo nós temos alguma dificuldade e elas vão aparecer mesmo, né, até para nos lapidar, temos que olhar para o longo prazo e olhar a nossa evolução. Pensa assim, desde que eu entrei na igreja, o que que eu cresci até agora? Para onde meu destino foi? O que que Deus me proporcionou até agora? Por mais que eu não cheguei à perfeição ainda, isso deve me dar, né, deve nos dar uma motivação muito grande de querer continuar, deixar, né, um legado para a geração futura, e isso nos coloca naquela posição, né, que às vezes eu acostumo usar essa expressão, né, de soldados celestiais, acho que combina bem, soldados na guerra junto com os verdadeiros pais. Então é muito importante, né, é mais um passo na vida da família abençoada, é mais um passo na vida de cada membro, né, tentar praticar tudo isso, sabendo que isso está dentro do curso Fórmula, e isso está nos carregando, está nos levando para o jardim do Éden, ou seja, para Canaã ou para o reino dos céus, que é o ideal da criação de Deus. Então, após, né, se tornar família abençoada, viver toda essa prática, né, que nós comentamos agora, nós temos mais responsabilidades, que na verdade ela é a missão principal de toda a família abençoada, que é a missão do Messias tribal celestial. Quando nós cumprimos a nossa missão de Messias tribal celestial, nós aprendemos, né, pelas palavras dos verdadeiros pais, que dentro do processo para nos tornarmos Messias tribais celestiais, existem todos os elementos para eliminar nossas sombras, para chegarmos à perfeição. Por exemplo, para restaurar e levar até a perfeição 430 famílias. Pode começar com menos, né? 1, 3, 7, 12, 43 e depois 120, 160, ou seja, em última instância vamos chegar a 430 ou mais. Então, para poder restaurar essas pessoas, para poder levá-las até a perfeição, eu também estarei chegando à perfeição primeiro, estarei eliminando todas as minhas sombras. Primeiramente, a nossa sombra, que é aquele vestígio de Satanás dentro de nós, é aquele vestígio do Egito que sobrou dentro de nós. Por exemplo, o pecado original da primeira geração é eliminado pela bênção. Também tem o pecado hereditário, que é a libertação e bênção dos antepassados, nós podemos resolver. Tem o pecado coletivo, que é através da bênção horizontal de 430 famílias, levar essas pessoas para a bênção, né? E tem o pecado individual, que nós resolvemos isso através de andar dentro do princípio, claro que fazendo libertação de espíritos centrais também vai dar uma força e ajudar enormemente, né, para a nossa libertação desse pecado individual. Então nós temos o caminho dentro da vida de fé
dentro do curso para sermos Messias tribais celestiais, nós temos o caminho para resolver, né, todas as nossas sombras que Satanás colocou em nós. Os verdadeiros pais já nos deixaram todo o fundamento, toda a palavra e toda a força, né, espiritual para nos ajudar a livrar completamente de todas as sombras que Satanás colocou em nossa vida. Então, quando nós fazemos isso, né, que eu mencionei agora, né, recebemos a bênção, libertamos antepassados, restauração de 430 famílias, mesmo que seja naquela situação simbólica que está sendo solicitada agora, né, o que que nós nos convertemos? Nós nos convertemos em famílias Chombo, nós nos tornamos família Chombo. Essas famílias Chombo, elas são tesouros celestiais, são tesouros do céu, ou seja, Deus, né, os pais celestiais desejavam esses tesouros do céu desde o início da criação, como vamos ver na palavra da verdadeira mãe seguida, né? Então, uma vez tornando família Chombo, continuamos dando testemunho. A família Chombo tem a posição de cidadão do Cheonilguk, né? Fomos esclarecidos sobre isso, né? Quando nos tornamos família Chombo, nós adquirimos então o direito de viver no Cheonilguk como cidadão oficial, né? Legal dentro do Cheonilguk. Só que tem mais, além de tornar a família Chombo, nós continuamos o nosso testemunho para estabelecer a nossa igreja no lar Chombo. Então, quando estabelecemos a igreja no lar Chombo, nós passamos para um passo adiante, além de cidadãos do Cheonilguk, também somos donos do Cheonilguk, como líderes e donos do Cheonilguk. Vamos ajudar no sentido mais prático, mais real, ao estabelecimento do reino dos céus, né, do Cheonilguk, aqui na Terra. Então, nós nos tornamos famílias Chombo. No Brasil, né, tem muitas, diversas, quase 400 famílias Chombo. Então, o ideal, o que Deus planejou, o que a providência, né, os verdadeiros pais planejaram, é que quando nós nos tornamos família Chombo, nós já deveríamos estar no padrão da realização das três grandes bênçãos, ou seja, nós deveríamos estar com a perfeição individual, familiar, completa, e a perfeição do domínio também. Então, nós olhando, né, para nós mesmos, nós pensamos, mas eu cheguei, me converti em família Chombo, mas eu não sou ainda esse padrão de três grandes bênçãos. Eu não cheguei no padrão de perfeição individual, de cidadão do Cheonilguk que pode viver livremente dentro do reino dos céus. Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que o título de família Chombo que nós recebemos, ele foi muito mais por necessidade providencial do que pelo nosso mérito das nossas realizações. Claro que é levado em conta, claro que sim, uma pessoa que se esforçou, libertou seus antepassados. Me lembro, né, de uma palavra que ouvimos no sermão dominical, que a pessoa disse, né, quando começou a providência de libertação e bênção, libertação de antepassados lá no final da década de 90, né, 99 por aí, Demonim falou, né, aqui para o Brasil especificamente, né, vocês, claro que sim, vocês têm a responsabilidade, né, de alimentar, né, de dar pão, leite, né, para os seus filhos, seus descendentes, mas, por favor, realize também essa providência da libertação e bênção de antepassados, porque isso é uma providência muito importante. Essa palavra eu fiquei tocado quando eu ouvi, porque ela disse claramente, né, entende a nossa situação, porém, ela não descartou dizendo assim, por causa de tal situação difícil, então você está livre dessa responsabilidade ou desse benefício, né, de libertar e abençoar os seus antepassados, que na verdade é um grande benefício, né? É mais benefício do que o tamanho do sacrifício que nós temos que fazer, né? Especialmente o nível de proteção espiritual que a família entra, né? Então, é importante, desde 99 até agora, né, 20 e poucos anos, 26, 27 anos, algumas pessoas avançaram mais, algumas avançaram menos, algumas concluíram. Infelizmente, tem pessoas que ainda não começou, mas assim, é importante, né, dentro do curso Fórmula, tratar com o mundo espiritual também. O mundo espiritual, os nossos antepassados são a nossa tribo espiritual. Nós temos, para cumprir a missão de Messias tribal, nos tornarmos família Chombo, nós temos que libertar a nossa tribo espiritual e a nossa tribo aqui na Terra. Aqui na Terra é através de dar a bênção, começando, né, dando um vinho sagrado de forma simbólica, mas depois trazendo para a bênção. E a forma de restaurar nossa tribo espiritual é libertar e abençoar os nossos antepassados, tanto do esposo quanto da esposa, né, totalizando, então, 8 linhas, né? Mas, o que eu quero dizer com isso? Que o título que nós recebemos, ele foi mais pela necessidade providencial, que chegou na época de estabelecer famílias Chombo, famílias tesouros do céu, que é o significado, né, da expressão Chombo, tesouro celestial. Chegou a época dos verdadeiros pais ofertarem isso para Deus. Então, não é que nós chegamos à perfeição. Então, nosso
o nosso título, né, de família Tiombô, ou seja, esse reconhecimento como família Tiombô, ele é algo simbólico. Então, quando nós recebemos algo simbólico, não é algo que não vale, não vale, não serve, com certeza serve muito para a providência e também, claro que sim, é um benefício muito grande para quem o recebe, mas ao mesmo tempo devemos nos manter, né, humildes e mais determinados, porque os verdadeiros pais tiveram que nos dar algo simbólico que eles queriam dar literalmente. Os verdadeiros pais desejavam que toda a família abençoada do mundo estivessem perfeitos no padrão de realização das três grandes bênçãos. Aí, esse título, né, de família Tiombô seria completamente merecido e completamente real, não no sentido simbólico. Então, o simbólico tem o seu valor, especialmente o valor para a providência, porque Deus precisa naquele momento que seja realizado isso, né? Então, a verdadeira mãe, ela se determinou a ofertar todas as famílias abençoadas do mundo como famílias Tiombô para o verdadeiro pai. Então, a verdadeira mãe falou isso, né, em 10 de outubro de 2020, quando cerca de 5 mil famílias do mundo inteiro foram empossadas como família Tiombô. Ela disse assim: há quanto tempo estamos esperando por esse único dia? Nossos pais celestiais quiseram realizar os seus sonhos junto com seus filhos na terra. Entretanto, a queda humana encheu nossos pais celestiais com muita dor. Como tem sido difícil para eles. Enquanto eles têm suportado, quanto tempo ele tem esperado por este momento. As famílias registradas como Chombo são os autênticos cidadãos do Choniguk, registrados como os puros e claros Chombo, que são tesouros celestiais, que os pais celestiais esperaram em ver. Então, a verdadeira mãe declarou isso, né? A nossa posição como puros e claros tesouros celestiais. Esse é o padrão da família Chombo. Então, se nós não atingimos ainda, é um motivo, claro, né, de arrependimento, porque a verdadeira mãe teve que nos dar um título simbólico, mas também deve ser motivo de grande determinação. Então, eu quero chegar o mais rápido possível nesse padrão de que é se tornar uma família Chombo. E se a família não se converteu em Chombo ainda, claro que sim, os próximos passos, então, é se determinar, acreditar em Deus com fé, buscar os milagres para poder se converter em uma família Chombo também. Também, em agosto de 2019, numa carta ao verdadeiro pai, a verdadeira mãe disse assim: quero expressar a minha determinação de restaurar totalmente 7 nações até 2020, a minha decisão de registrar todas as famílias abençoadas no Chombo-on, né, que é aquele prédio, né, do registro Chombo, como famílias Chombo. Esses são os meus presentes para o Senhor Pai. Então a verdadeira mãe prometeu, né, ela quis, desejou dar um presente ao verdadeiro pai no seu 100º aniversário, foi 2020, no final da visão 2020, e o presente que a verdadeira mãe quis dar foi 100% das famílias do mundo se converterem em família Chombo. Então, claro que sim, nem todas as famílias, né? Foram cerca de 5 mil, um pouco mais, mas por isso a providência Chombo continua. Tivemos depois 2021, 2022, depois, acho que, se não me engano, 2024, agora 2025 também, e essa providência Chombo ela vai continuar até que todas as famílias Chombo, a família abençoada do mundo, se convertam em família Chombo. Então, nós entendemos que é importante, é algo que faz parte do curso Fórmula também, porque a definição, né, de família Chombo é aquele Messias tribal celestial vitorioso. Então, quando nós escutamos a explicação pela primeira vez dos líderes da sede mundial, foi explicado, né, o que que é uma família Chombo. É um Messias tribal celestial vitorioso, que restaurou a sua tribo física na terra, seus filhos espirituais, e também restaurou a sua tribo espiritual, que são seus antepassados, que são o que nós temos que fazer para nos converter em família Chombo. Então, quando nós tentamos ser família Chombo, estamos praticando piedade filial, primeiro para Deus, porque Deus desejou ver famílias Chombo. Então, vamos nos mostrar para Deus como família Chombo, mesmo que no primeiro momento seja algo mais simbólico, né? Mas ainda assim é super importante para a providência. Também estamos mostrando piedade filial para a verdadeira mãe e para o verdadeiro pai. Primeiro, porque nós vamos nos converter naquele presente que a verdadeira mãe quer ofertar ao verdadeiro pai. Então, nós vamos estar ajudando a verdadeira mãe a ofertar aquele presente que ela se determinou a ofertar ao verdadeiro pai. Então, é uma prática de piedade filial para os pais celestiais e também para os verdadeiros pais. Quando nós nos tornamos família Chombo, nos esforçamos para ser família Chombo e tentamos fazer atividades, né, para a vitória da igreja no lar Chombo também. Então, o ser humano, ele passou a viver na sombra, né, por causa do pecado, natureza decaída, e nós entendemos agora que existe um caminho para o ser humano sair
nessa situação de pecado que nós estamos vendo, né, visualizando agora, e chegar até o reino dos céus. Muitos de nós já demos muitos passos dentro do curso Fórmula, como nós podemos ver ali, né? Já aprendemos o princípio divino, já assinamos a ficha, já nos convertemos, viramos família abençoada, muitos viraram família Tchombô, muitos estão praticando, né, tentando praticar as tradições de Rondoquê, sermão, dízimo, praticando fé absoluta, amor absoluto, obediência absoluta, aquele treinamento de fazer e não fazer, tentando se conectar com o centro, com a figura central, tentando apoiar, né, e servir a providência central da melhor forma possível. Então, cada um de nós já caminhou bastante nesse curso Fórmula, mas nós temos a responsabilidade de ajudar as pessoas do mundo secular. As pessoas continuam com o pecado original, continuam com natureza decaída, continuam sem nenhum tipo de esperança. Nós passamos por dificuldades, reconhecemos, né? Eu passo, você passa, nossas famílias passam, mas nós temos muita esperança. Me lembro quando eu li uma vez sobre o relato, né, do Dr. Sanhuli, falando do mundo espiritual, ele falou a diferença do mundo espiritual da unificação com outro mundo espiritual, né, das outras religiões ou pessoas não religiosas. Ele falou que uma diferença central que ele viu, principal, é que nos olhos das pessoas, né, dos espíritos unificacionistas, ele viu muita esperança, tem muita esperança, as outras pessoas estão desanimadas, por mais que possam ter muitas coisas, né, não é questão de dinheiro, ou de vida social, ou mesmo religião, as pessoas não têm aquele brilho, aquela esperança real lá no subconsciente, né, como nós temos. Então, nós já caminhamos muito nesse curso, nós temos que dar a mão para as pessoas que não caminharam e tentar trazê-las, pelo menos até onde eu cheguei. Pelo menos converter as pessoas em famílias abençoadas, que praticam, né, as tradições, que seguem a providência e tentar caminhar junto com essas pessoas até chegar à entrada no reino dos céus. Ou seja, no jardim do Éden, voltar àquela posição que Adão e Eva tinham antes da queda. Então, nós aprendemos no princípio divino que a providência da restauração é para trazer o homem do estado, né, de homem decaído para o estado de ser humano original. Então, o princípio divino define assim, né? A providência da restauração, ela se refere ao trabalho de Deus para restaurar os seres humanos ao seu estado original, que é o estado não decaído, para que possam completar o propósito da criação de Deus. Então, o princípio divino fala claramente, né? O verdadeiro Pai, quando ele começou ali a desenvolver, escrever, né, o princípio divino, ele colocou, né, que aquele conteúdo é capaz de tirar o ser humano do estado decaído e trazer o ser humano até o estado original. E agora nós aprendemos, né, que através do curso Fórmula, né, tanto de membros antes da bênção, depois da bênção, como família abençoada, família Tchombô, através disso é que nós vamos chegar então até o reino dos céus. E nós aprendemos também algo muito importante, que nós somos responsáveis por toda a história que já passou e somos responsáveis pela história que está ocorrendo agora ao nosso redor, que é o presente, e também somos responsáveis pelo futuro. Então, esse é mais um gráfico, né, que nós explicamos no princípio divino, que Satanás ele vem dominando a nossa linhagem, né, nossos ancestrais, de cada um de nós. Quando chegou em nós, nós encontramos com o Messias, né? Tá vendo ali, né? Né, encontrou com o Messias. Então, quando eu me encontro com o Messias, eu vou viver junto com o Messias durante o meu tempo de vida na Terra. Então, nesse tempo que eu estou na Terra, junto com o Messias, o princípio divino fala que eu sou um produto da história, da providência, da restauração. Significa que eu não estou aqui por acaso. Muitas coisas aconteceram na providência, na história, no céu, na terra, com os nossos antepassados, para que cada um de nós pudesse estar aqui nesse momento e nos conectando, né, e sendo conectados, né, com o Messias. Então, nós somos um produto da história, da providência, da restauração. Também nós somos o personagem que deve realizar a finalidade da história. Tudo que nós aprendemos com o passado, aprendemos que os verdadeiros pais nos ensinaram, nós sabemos que nós temos que realizar essa finalidade. Nós sabemos que o reino do céu tem que ser feito, mas não é apenas Deus, os verdadeiros pais, que vão fazer o reino do céu. Nós temos a responsabilidade de apoiar, na verdade, construir, estabelecer o Tionigok na Terra enquanto nós estamos vivendo aqui na Terra. Então, somos nós. Perguntar assim, a quem que deve cumprir a finalidade da criação de Deus? Cada um de nós. Por isso, o princípio divino diz que nós somos personagem que deve realizar a finalidade da história. Significa que é a nossa porção de responsabilidade humana, não é de outra pessoa, de outras pessoas, né? Mas nossa. Nós somos o fruto desejado pela história da providência da restauração. Significa que nós estamos onde nós deveríamos estar. Cada um que se conectou com a providência de Deus, os verdadeiros pais,
tem um mérito para isso, seja mérito de antepassados, seja méritos próprios, mas nós temos nós somos um fruto desejado pela história. A história nos desejou nessas famílias abençoadas que existem hoje, famílias Tchombô, membros na Providência. Então, a nossa missão, nossa responsabilidade, nós temos que corrigir o passado, né? Tudo aquilo que antepassados fizeram chega sobre nós. Nós temos que melhorar o nosso presente, né? Testemunho, trazer as pessoas e dar continuidade, nosso próprio crescimento também, como indivíduo, como família, e preparar, né, a nossa próxima geração, dar uma esperança para o futuro. Temos que educar, preparar, cuidar, proteger da segunda, terceira, quarta gerações para que o reino do céu não pare. Então, o princípio divino, ele diz assim, né, o eu, ele deve estabelecer horizontalmente, centralizado em mim mesmo. Isso não significa de forma egoísta, né? Significa que eu sou o responsável, eu que sou o personagem da história que vai fazer. É nesse sentido, né? Então, diz assim, centralizado em mim mesmo, eu devo realizar todas as condições de indenização que são exigidas pela história da providência e da restauração através de um longo período. Então, Satanás ele vem dominando a linhagem, vem dominando nossos antepassados. Nós estamos nessa posição de conexão com o Messias. Por isso, nós temos essa responsabilidade, né, de liberar o passado, melhorar o nosso presente, e também temos que dar esperança e criar e sermos aquelas esperanças para o futuro. Então, esse é um ponto, né, não é tão detalhado, mas é os pontos muito mais importantes, né, dentro do curso Fórmula do Tony Golkin. Espero, então, que cada um de nós possa, né, então, refletir sobre isso, pensar onde eu me encaixo, o que que eu posso fazer, o que que eu posso melhorar, a minha vida, a minha família, a minha prática das tradições, o meu relacionamento com o centro, a minha prática providencial e tudo mais. Então, espero que Deus possa abençoar cada um de nós. Muito obrigado.